Em uma nova onda de ataques aéreos, a Rússia lançou mais de 700 drones contra a Ucrânia, de acordo com Kiev. Cidadãos ucranianos estariam passando as coordenadas de novos centros de mobilização de seu país para Moscou. Enquanto isso, tropas de Kiev foram forçadas a evacuar diferentes pontos da linha de frente. Washington já fala em retomar o envio de armas à Ucrânia após Trump ter se decepcionado com Putin. Fique até o final deste vídeo para ficar por dentro dos detalhes. Entre os dias 8 e 9 de julho, a Rússia lançou mais um ataque massivo com drones kamikaze contra alvos de importância militar da Ucrânia. Além deles, mísseis de diferentes modelos foram empregados, criando, com os drones, uma combinação de meios de destruição do inimigo que, mais uma vez, conseguiu furar a defesa antiaérea da Ucrânia. A razão da impotência de tal defesa é simples. De acordo com Kiev, os russos utilizaram não menos de 700 drones no ataque. Se este fato for verdadeiro, isso significa que as centenas de drones, mais uma vez, sobrecarregaram a capacidade da Ucrânia de abater tais meios russos, ao passo que Kiev reclama da falta de meios de defesa de seu céu. Há uma outra face do ataque. Enquanto a Ucrânia luta para abater os drones, o crescente número destes, sendo empregados por Moscou, revela a capacidade cada vez mais surpreendente da indústria russa. Mesmo após sanções e sucessivos ataques à sua matriz energética por parte da Ucrânia, a Rússia consegue aumentar sem grande dificuldade a produção de material bélico a níveis recordes. Os drones Geran, usados às centenas todos os dias, não são de pequeno porte, o que torna sua linha de montagem ainda maior. Sendo assim, já que os russos os conseguem montar às centenas, é porque sua produção cresceu. Além disso, a aplicação de Moscou de seus recursos na expansão da produção dos Geran revela que os generais russos veem um nível de sua eficiência satisfatório. As versões do Geran já provaram que ele é um drone simples, capaz de se moldar às condições de voo durante ataques nas profundezas do território inimigo, e com bom nível de proteção em relação aos sistemas, tanto de guerra eletrônica quanto de abate aéreo. É bom ressaltar que a concepção dos Geran não é bem de ataque de alta precisão. Apesar do estrago que ele tem causado à infraestrutura militar ucraniana, tanto em áreas remotas quanto em centros urbanos, o Geran serve para forçar a Ucrânia a gastar ao máximo seus estoques de munição, de preferência os de alto valor. Se a tendência de desgaste da defesa antiaérea ucraniana continuar, o quadro é de risco de rompimento sistêmico, quando nem mesmo nos pontos mais importantes de seu território, a Ucrânia poderá contar com uma boa defesa antiaérea. A impressionante quantidade de 700 drones também pode ser indicativo de que os russos estão passando para a fase de ataques massivos em série. A indústria russa já seria capaz de produzir talvez mais de 700 unidades do Geran por dia. E o pior de tudo é que a Ucrânia já tentou de tudo para acabar com essa tendência da Rússia. Ataques contra alvos nas profundezas de seu território, uso de mísseis de longo alcance, atos de sabotagem, lançamento de drones e outros. Mas nada disso funcionou. Nem mesmo o uso de caças F-16 não poderá mudar a situação. Usar todas as baterias Patriot possíveis para isso será um desafio muito caro. Isso porque o valor de um míssil seu é muito superior ao que os russos gastam com seus drones. E outra, quanto mais os ucranianos usam seus Patriot, mais eles revelam a sua posição, o que pode intensificar o que já vem acontecendo, ou seja, a destruição das baterias Patriot. Mesmo que os norte-americanos enviem sistemas Stinger aos milhares, o quadro será o mesmo, porque é praticamente impossível cobrir todo o céu da Ucrânia com a ajuda de tal sistema que possui um raio de ação bastante pequeno. No advento de centenas ou até mesmo milhares de drones russos estarem entrando na Ucrânia, os Stinger não conseguiriam repelir tal ataque. A situação atual soou o alarme na Casa Branca. Trump, conhecido por sua imprevisibilidade, parece ter decidido retomar o fornecimento de armas à Ucrânia, inclusive de mísseis do sistema Patriot. A promessa de armas à Ucrânia foi acompanhada de declarações do republicano de estar descontente com as ações de seu homólogo russo, Vladimir Putin, com o conflito.
Mas até agora, os norte-americanos só teriam prometido 10 mísseis do Patriot, o que não é o suficiente nem para 10 minutos de fogo intenso contra um ataque massivo de drones russos. Além disso, a administração de Trump, se manter o envio de armamentos para Kiev, praticamente seguirá o mesmo caminho da administração Biden, cujos envios de armas não deram o fim prometido do conflito nas condições que o Ocidente tanto espera. Em declaração em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, frisou que os Estados Unidos querem que a Ucrânia tenha em mãos os meios necessários para combater a Rússia. Bem, mencionei em nossa última reunião informativa que havia uma certa preocupação e um burburinho sobre a interrupção do envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. E meu aviso na época foi: espere um pouco, essa é uma situação que não deve ser extrapolada como uma nova política ou posição, pois temos sido e continuamos sendo os maiores apoiadores da Ucrânia. Nós nos preocupamos com essas pessoas. Nós nos preocupamos em garantir que eles tenham o que precisam. O presidente tem falado muito sobre o massacre em massa que vem ocorrendo e como isso precisa parar, como precisa haver um cessar-fogo e como isso precisa ser feito entre as duas partes. Eu registrei isso, é claro. Aguarde. E aqui temos agora, além de um alarme telefônico, temos, é claro, a retomada do envio de armas para a Ucrânia. O presidente tem falado muito sobre isso, sem os detalhes do que exatamente o presidente sente. Obviamente, muito apaixonado e determinado em relação à capacidade da Ucrânia de se defender. Esse é o compromisso. E Caroline Leavitt, minha colega, observou ontem mesmo que a pausa na remessa fazia parte de uma revisão padrão de todas as armas e de toda a ajuda que os demais estão fornecendo a todos os países e regiões do mundo, não apenas à Ucrânia. E alguns dias antes disso, o presidente Zelensky falou sobre seu telefonema com o presidente Trump. Tivemos uma conversa muito boa, acho que uma conversa muito estratégica. Nós os estamos ajudando e continuaremos a ajudá-los. No último vídeo, eu havia mostrado para vocês a tática russa de atacar os centros de mobilização de cidadãos dentro da Ucrânia. Enquanto a grande imprensa no Brasil diz que se tratam de meros prédios civis, dentro da própria Ucrânia, a história é bem diferente. As autoridades de Kiev reconhecem que os alvos são endereços dos centros de mobilização, um alvo estratégico legítimo, já que é usado diretamente por militares para fins militares. Em fala à imprensa de seu país, Andrei Kavalenka, funcionário do Conselho da Segurança da Defesa Nacional da Ucrânia, afirmou que cidadãos estão passando informações aos russos sobre a localização de tais centros de recrutamento. De fato, há casos em que alguns ucranianos enviaram informações para lá. Isso é verdade. Mas, em primeiro lugar, os russos já têm os dados desses ucranianos. Em segundo lugar, esses ucranianos já são conhecidos pelos serviços especiais ucranianos. Alguns deles, bem, tenho certeza de que os serviços de inteligência ucranianos vão informar, não vou fazer isso por eles. Mas o que eu sei é que alguns deles já foram investigados com sucesso sobre algumas dessas pessoas que tentaram vazar esses dados. Portanto, em todo caso, essas são ações direcionadas e não resultarão em nada para os russos. Deixe-os continuar falando. Tudo ficará bem. Na linha de frente, a situação continua sendo de avanço progressivo russo. As forças da 36ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Guarda do 29º Exército Russo lançaram um forte ataque de artilharia contra o vilarejo de Tolstoy, em Donbass. Logo depois, seus soldados realizaram um assalto tomando por completo a localidade. Os russos também tomaram o vilarejo de Kaminskaya, na região de Zaporozhye. O vilarejo de Dachne, na região de Dnipropetrovsk,
também passou por completo para o controle russo, sendo a primeira localidade do tipo nesta região a ser totalmente perdida pela Ucrânia. Outro local que foi tomado é o vilarejo de Bessalivka, na região de Sumy.